Oi gente, tudo bom? Cláudia Cury aqui do canal Mrs Crochê. Hoje a gente vai aprender a fazer esse gorro com os fones de ouvido que eu achei que ficaram muito lindos. Você vai poder fazer tanto para menina como para menino, das cores que você quiser e do tamanho que você quiser. Ele tem um ajuste aqui, você ajusta debaixo do queixo da criança. A única coisa que eu gosto de falar é que criança muito pequenininha pode colocar isso aqui na boca e sufocar. Então não deixe a criança desatendida. Ou você pode fazer só o gorro com os fones e não colocar o fio. Já existe essa tabela aqui na comunidade, porque eu já ensinei um gorro aqui no canal e foi preciso dessa tabela. Vocês têm do tamanho recém-nascido até o adulto G, a circunferência da cabeça, que é a medida ao redor da cabeça, na altura da testa, mas eu praticamente não uso essa medida, tá? Eu normalmente vou direto no diâmetro ao fim dos aumentos. No decorrer do vídeo vocês vão entender direitinho. E a altura também, no começo a gente não precisa, a gente só vai partir para essa coluna depois que a gente terminar com os aumentos no diâmetro, né, do gorrinho, porque a gente vai começar aqui no topo e vamos crescendo nesse sentido. Para esse trabalho eu vou usar essa linha aqui, a Impeccable, mas vocês podem usar a linha que vocês quiserem, a espessura que vocês quiserem, só use uma agulha compatível à linha que vocês forem usar. Tá? Porque às vezes vocês têm uma linha aí mais fina, não tem problema, só que para chegar na medida necessária vocês vão precisar fazer mais carreiras, mas isso não vai ser problema. E se você for usar uma linha mais grossa, também não tem problema, você apenas vai ter que fazer menos carreiras para chegar no diâmetro que você precisa. Essa linha aqui é a número 4, aqui nos Estados Unidos, tem a foto aqui no canal também para vocês verem a espessura dela, né, e comprarem similar. A agulha compatível é a 5 mm, é a 5 mm mesmo que eu vou usar para esse projeto. E esse gorro eu vou fazer nessas duas cores, vou fazer o gorro azul com os fones nesse tom de verde, eu acho que vai ficar bem lindo. E vou fazer um tamanho um pouquinho maior que este aqui, tá? Esse azul e cinza é para uma criança de 1 a 2 anos. Eu vou fazer um tamanho um pouco maior, tá vendo aqui, olha, criança, tá vendo? Eu vou fazer em torno dessa medida aqui e dessa altura também. Eu vou começar fazendo o anel mágico. Eu ensino o anel mágico aqui no canal, tá? No vídeo número 10. E vou fazer duas correntes, uma, duas, que eu não vou considerar como ponto. Vou colocar 12 pontos altos dentro do círculo. Dá a laçada, introduz, busca lá de trás e tira de duas em duas alças. Dá a laçada, passa por 2, dá a laçada, passa por 2. Então esse foi o primeiro. Tá? Parece que são 2, mas a gente não vai considerar essa daqui como ponto. Então, 1, 2, 11, 12. Vamos fechar o anel. E agora eu vou ignorar essas duas correntes que eu fiz e lá no topo do ponto alto, do primeiro ponto alto que a gente fez, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Dessa forma, o círculo não fica com aquela cicatriz aqui, sabe? Fica mais fechadinho. Vou fazer duas correntes, uma, duas, que eu não vou considerar também como ponto alto. E vou fazer 2 pontos altos agora em todos os pontos, começando neste primeiro aqui que a gente está. Então, o primeiro e o segundo, 2 em todos eles, tá? Como nós fizemos 12 pontos altos dentro do círculo, agora nós vamos ter 24 no total. Terminando a minha segunda carreira, faltam 2 pontos, também vou fazer 2 em cada um deles, o primeiro e o segundo. E agora neste último, este aqui, onde estão saindo as duas correntes que a gente fez, a gente não faz nele não, tá? Se você contar, você tem que ter 24, eu já tenho 22, então aqui neste último eu vou fazer os 2 pontos altos. Agora sim eu tenho 24 pontos. Então, não faço aqui, ignoro as duas correntes e no topo deste ponto alto, pegando as duas alças, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Novamente, duas correntes, que eu não vou considerar como ponto. Agora eu vou fazer 2 pontos aqui dentro
do mesmo, 1, 2, apenas um no próximo, sozinho, e no próximo 2 pontos altos, o primeiro e o segundo. Toda essa terceira carreira vai ser assim, 2 juntos e no próximo um sozinho. Terminando a terceira carreira, eu já fiz 2 pontos juntos. Eu tenho apenas um ponto aqui que eu vou fazer um sozinho, então deu certinho, porque nós começamos com 2 juntos e fomos alternando 2 juntos, um sozinho. Então a gente tem que terminar com um sozinho. Esse é aquele que a gente não faz, onde estão saindo as correntes, e vamos fechar com o ponto baixíssimo, 2 correntes, e novamente vamos fazer 2 aqui. A gente sempre vai começar com os 2 pontos altos neste primeiro, 1, 2. Agora na quarta carreira nós vamos fazer 2 sozinhos, tá? 1 sozinho, no seguinte 1 sozinho, e agora sim a gente faz 2 juntos. Então essa que vai ser a sequência da quarta carreira, 2 juntos, depois 2 sozinhos. Já estou terminando a quarta carreira, já fiz 2 juntos, um sozinho, vou fazer o segundo sozinho aqui no último ponto que eu tenho. Fechar com um ponto baixíssimo lá no topo do primeiro. E agora eu quero explicar uma coisa para vocês. Olha só, eu estou fazendo as carreiras de aumentos. Eu vou tirar a medida do diâmetro aqui do meu trabalho. A gente mede bem no centrinho aqui, tá? Eu estou com 13 centímetros. Agora que essa tabela é importante. Diâmetro ao fim dos aumentos. Se eu quisesse ele com 13 centímetros, para um bebê de 3 a 6 meses, eu teria que parar aqui agora, com os aumentos, para ele começar a emborcar e formar o gorro menorzinho. Mas eu quero para criança maior, eu quero a minha medida em torno de 15, 16 centímetros, então eu vou continuar com carreiras de aumentos. Se você quiser fazer um bem pequenininho mesmo, olha só, para recém-nascido é de 9 a 13. Você poderia até parar na carreira anterior, que ficou com 9 centímetros. Tá vendo? Então, você que sabe como que você quer, né? O tamanho que você quer. Eu quero maior, então eu vou continuar fazendo aumentos. A minha próxima carreira, então, eu vou fazer 2 correntes, os 2 pontos altos neste primeiro, 1, 2, e agora nós vamos fazer 3 pontos altos sozinhos. 1, 2, né? O segundo no próximo e o terceiro no próximo ponto. E agora, novamente, 2 juntos. Os 3 sozinhos, 2 juntos, 3 sozinhos, 2 juntos. Aqui. Já fiz os 2 juntos e agora os 3 sozinhos. 1, 2, o terceiro aqui no último ponto. Vou fechar com o ponto baixíssimo lá no topo do primeiro ponto alto. E agora eu vou medir para ver se eu já posso parar com os aumentos. Já estou com 16 centímetros, então eu vou parar agora com os aumentos. Olha só, 16 centímetros para criança, tá vendo? Até dá para adulto P, olha. Tá vendo? Então, isso depende muito também da linha. Tem linha que não estica muito, dependendo do ponto também. Mas eu acho que vai ficar legal esse tamanho aqui. Então, agora a gente vai fazer as carreiras sem aumentos. Vou fazer a sexta carreira agora, da mesma forma. As 2 correntes, que não são consideradas ponto, e apenas um ponto agora neste primeiro, esse mesmo que você está, e um ponto em todos eles. A sexta carreira vai ser apenas isso. Vocês vão ver que no fim dessa carreira, o gorro já vai começar a ficar com aquele formatinho de cuia, né? Vai emborcar um pouquinho. Já na primeira carreira sem aumentos, isso já acontece. Gente, eu me esqueci de falar uma coisa. Se vocês querem fazer maior, vocês continuam com os aumentos. Quinta carreira a gente fez com 3 pontos sozinhos entre 2 juntos.
A sexta carreira você faz 4 pontos sozinhos entre 2 juntos. A sétima, 5 pontos sozinhos entre 2 juntos, você vai aumentando 1 ponto entre 2 juntos, que a gente começou apenas com 1 ponto sozinho entre 2 juntos. Aí nós passamos para 2, 3, né? Você vai fazendo dessa forma. Mas eu parei os aumentos na sexta carreira, então essa minha sexta carreira eu estou fazendo sem aumentos. Fim da sexta carreira, o último ponto aqui, vou fazê-lo. Fechar lá no topo também com ponto baixíssimo, e agora a gente vai repetir essa carreira número 6 até alcançar a altura que você quer, tá vendo? A minha, olha, para criança tem que ter de 18 a 20 centímetros. É essa medida aqui, você vai fechar o seu gorrinho, tá vendo? Agora nós vamos repetir essa carreira que eu acabei de fazer sem aumentos até chegar na altura que você quer. Mas não se esqueça que nós vamos colocar essa barra. Essa barra tem, se você quiser colocar, às vezes você não quer a barra, você faz direto. Essa barra ficou com 3 centímetros. E sempre dessa mesma forma. As 2 correntes e um ponto alto no mesmo, neste primeiro, e um ponto alto apenas em cada ponto que você tem. Gente, eu me esqueci de mostrar para vocês a primeira carreira que eu fiz sem aumentos, e olha como já emborcou. Eu só comecei a sétima carreira. Tá vendo? Uma carreira sem aumentos, ele já emborca. Tá vendo? É muito bacana. Então eu vou dar continuidade aqui. Daqui a pouco eu volto. Gente, eu estou terminando a 11ª carreira, tá? Eu fiz da sexta até a 11ª sem aumentos, porque é de acordo com o tamanho que eu estou fazendo. Eu quero dar a medida aqui para vocês, tem que fechar ele bem certinho, tá? O meio aqui bem na dobra e as 2 partes aqui embaixo coincidindo. E aí você vai medir bem aqui no centro. Vamos ver. Estou com 15 centímetros, um pouquinho mais, 15 centímetros e meio. De acordo com a tabela, olha, eu quero para criança 18 a 20 centímetros. Só que eu ainda vou fazer a barra, né? Que vai gastar mais uns 2, 3 centímetros. Isso também você pode fazer a barra mais larga, mais estreita, né? Se você quiser fazer só nos pontos altos também, você nem precisa, você continua mais um pouco até alcançar a medida que você quer apenas com os pontos altos. Mas eu vou fazer com a barra, então eu quero mostrar para vocês como que a gente vai fazê-la. Vou terminar minha carreira aqui, falta apenas um ponto alto. E agora a gente fecha da mesma maneira, lá no topo do primeiro ponto alto, com ponto baixíssimo, vamos fazer 2 correntes. E agora aqui embaixo você tem juntos aqui, né, as 2 correntes da carreira anterior e logo depois o ponto alto. Neste primeiro ponto alto da carreira de baixo, você vai fazer o ponto alto com relevo para frente. Então você dá a laçada, vem pela frente do ponto e no corpo, não é aqui em cima não, no corpo do ponto mesmo. Introduz a sua agulha e passa por trás dele. Busca a linha lá de trás e agora termina o ponto alto tirando de 2 em 2 alças. O primeiro movimento e o segundo. E agora no ponto seguinte você vai fazer o ponto alto, só que com o relevo para trás. Você dá a laçada, vem por trás, no corpo do ponto mesmo, joga ele para trás, né? Você quer o relevo para trás. Passa a sua linha e tira de 2 em 2. Então agora nós vamos alternar. Uma hora o relevo para frente, o próximo. E no seguinte, o relevo para trás. Vem por trás, passa com a linha e tira de 2 em 2. Terminando a 12ª carreira, já fiz o ponto alto com relevo para frente, esse aqui eu vou fazer com relevo para trás. Então aqui deu certinho, né? Porque a gente começou com o relevo para frente e terminei com o relevo para trás. Mas se no seu acontecer de não dar certo, porque às vezes teve algum errinho e você ficou com 2 pontos aqui com relevo para frente, perto, não tem problema, tá? Porque quando a gente colocar o fone, eles vão tampar essa emenda aqui. Então não preocupa com isso, tá? E agora a gente vai fechar lá no topo, vamos ignorar essas 2 correntes também. E lá no topo, nós vamos fazer o ponto baixíssimo, vamos fazer 2 correntes. E agora, você que sabe, este daqui eu fiz da seguinte forma, onde eu tenho o ponto em relevo para frente, eu fiz um outro ponto em relevo para frente.
E onde eu tenho o relevo para trás, eu fiz o relevo para trás. Mas esse aqui eu quero fazer diferente, então onde eu tenho o ponto alto em relevo para frente, eu vou fazer com relevo para trás. Então eu venho por trás do ponto, jogo para trás, passo e termino o ponto alto. Eu ignorei aquelas duas correntes, eu já fiz isso aqui neste próximo ponto. E onde eu tenho relevo para trás agora, eu vou fazer com relevo para frente. E vou alternando dessa forma. Terminando aqui a segunda carreira dos pontos em relevo, eu fiz com relevo para trás, então agora com relevo para frente. Vou fechar lá no topo do ponto alto em relevo e vou medir para a gente ver se eu preciso fazer mais uma carreira ou não. Olhando assim, eu tô achando ele um pouco curto. Tá com 17 centímetros. Eu vou fazer mais uma carreira dessa mesma forma. Vou fazer 2 correntes e vou continuar alternando. Aqui eu fiz com relevo para trás, então eu vou fazer agora com relevo para frente. Se você fez as 2 carreiras com relevo para frente, você mantém. Você faz aqui novamente com relevo para frente, o próximo com relevo para trás. Mas eu estou alternando. Terminando aqui minha carreira, vou fazer com relevo para trás, aqui o último. Cheguei aqui nas 2 correntes, tá vendo? Vou fechar com ponto baixíssimo. Vamos medir primeiro, né, antes de ir cortando a linha, porque vai que a gente tem que fazer mais uma carreira, mas eu acho que não. 18,5 centímetros. Então, tamanho perfeito. Olha só a tabela aqui para criança. 18 a 20, eu estou com 18,5, quase 19 nessa altura. Então, agora sim, fiz o ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente e já vou cortar a linha e escondê-la. Gente, essa linha aqui do meio, antes de escondê-la, puxa bem aqui a linha para fechar bem o buraquinho aqui, tá? Às vezes você é bem iniciante e não sabe disso ainda. Passei 3 vezes, corta a linha e o gorro ficou prontíssimo. Gente, eu demorei uns dias para poder dar continuidade aqui no gorro, né? Na verdade, nos fones agora que a gente vai fazer. E nesses 2, 3 últimos dias, esquentou demais aqui, eu estou com o ar-condicionado ligado. Eu não sei se ele vai interferir no vídeo, então vocês me desculpem, eu vou tentar melhorar isso na hora de editar o vídeo, mas eu não sei se vai dar diferença aí. O negócio é o seguinte, para os fones, neste caso aqui, eu fiz 4 carreiras de pontos altos, porque esse gorro aqui ficou um gorro para criança grande, uma criança aí de 10, 11 anos, 12. Na verdade, serviu até para mim. Eu tenho a cabeça pequena, ficou meio apertado, mas serviu até para mim. Então, eu fiz com 4 carreiras de pontos altos. Igualzinho a gente começou aqui aquelas 4 carreiras. Mas se você estiver fazendo um gorrinho menor, você tem que fazer proporcional. Este aqui eu fiz apenas 3 carreiras. Tá vendo? E ficou um tamanho legal, porque esses fones hoje em dia são grandes mesmo, né? E se você achar muito grande para o tamanho que você fez, e 3 carreiras pequeno, você pode fazer 3 carreiras de pontos altos e a última carreira de pontos baixos ou meio pontos altos, que também dá certo. Gente, um detalhe importante, deixa um pedaço de linha maiorzinho aqui quando vocês começarem o anel mágico para a gente costurar aqui no gorro. E aqui em volta também eu deixei entre 60 e 70 centímetros de linha, depois que eu terminei, pra gente costurar depois em volta. E eu terminei o fone daquele jeito que você não vê a emenda, tá vendo? Mas é isso, então vocês façam, eu já fiz um, eu vou fazer o outro, exatamente como a gente fez aqui. Se você já sabe como fazer, você avança agora o vídeo para chegar na parte da faixa aqui, eu vou colocar aí o minuto certinho para vocês fazerem. Mas se você quer continuar comigo aqui fazendo o fone, eu vou dar continuidade aqui, eu vou começar o outro gravando também aqui para vocês, tá bom? Então olha só, vou deixar um rabinho maior aqui, e vou fazer o anel mágico, as 2 correntes, 1, 2, que eu não vou considerar como ponto alto, mesma coisa, e os 12 pontos altos dentro do anel. 11 e agora o último, o 12º. Fecho o anel,
Mesma coisa lá no topo do ponto alto, faz o ponto baixíssimo, bem apertadinho, 2 correntes e 2 pontos altos agora em todos os pontos, começando neste primeiro, que é esse último aqui onde estão saindo as correntes, a gente não faz ponto dentro dele. Então vou fazer os 2 últimos dentro deste último ponto. Terminando a segunda carreira, da mesma forma, ponto baixíssimo, 2 correntes, e agora nós vamos fazer 2 pontos altos no primeiro e apenas um aqui no outro. Essa que vai ser a sequência da terceira carreira, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho. Terminando a terceira carreira, falta apenas um ponto, vou fazer o ponto alto. Se você for fazer só 3 carreiras, não termina aqui ainda não, para você ver como é que a gente vai fazer, mas eu quero fazer a quarta, então você avança o vídeo aí até eu terminar a quarta carreira para você ver como a gente vai fechar. E se você achar tá pequeno com 3 carreiras e vai ficar muito grande com 4, você fecha aqui com o ponto baixíssimo, faz apenas uma corrente e começa a próxima carreira com o meio ponto alto ou com o ponto baixo, tá? Fazendo 2 aqui e um sozinho, 2, um sozinho, porque é assim que a gente vai fazer a quarta carreira, certo? Eu vou fazer a quarta carreira também de pontos altos, então eu vou fazer mais uma corrente e vou fazer 2 pontos altos neste primeiro e 2 sozinhos, um no próximo e um no seguinte. Terminando a quarta carreira, último ponto alto aqui, e agora sim, a gente vai apenas terminar o ponto aqui, mesmo se você estiver fazendo com o meio ponto alto ou ponto baixo, você só termina o ponto e corta a linha, mas não se esqueça de deixar um pedaço grande, aqueles 60 centímetros, 70, eu gosto de deixar com folga para depois não faltar. Então terminou, cortou a linha, puxa, e agora neste primeiro ponto lá no topo mesmo, onde você fecharia com o ponto baixíssimo, você introduz a sua agulha por baixo das 2 alças e busca essa linha comprida lá de trás. E agora nesse ponto anterior, passando só na alça de trás, você busca a linha da frente para trás, né? Ó, agora você leva para trás. Tá vendo? Olha só. Fica perfeito, você não sabe onde começa e onde termina o seu trabalho. Agora na hora de esconder também presta atenção, olha, a linha tá para cá, né, onde você terminou. Começa escondendo nesse mesmo sentido que ela está, porque se você começar a esconder para cá, deforma, tá vendo? Eu vou esconder 1, 2, 3 e mais perto aqui da borda, para depois ficar fácil de você fazer a costura. Puxa, mas não puxa muito, para não deformar o ponto, mas também ele não pode ficar frouxo, né? Olha lá, tá vendo? Vai, volta e vai, sempre 3 vezes, é o melhor jeito, a linha não solta de jeito nenhum. Não corta, hein? Não esquece, mantém ela aqui, comprida assim mesmo. Pronto, aí certinho. Você tem que fazer 2, claro, né? Eu já tinha feito um. Não se esqueça de deixar as tails, né, que a gente fala aqui, os rabinhos bem grandes, tanto no meio. No meio eu deixei um palmo, mais ou menos, não precisa muito não. É mais essa última aqui, porque a última a gente vai costurar em volta, né? Agora a gente vai fazer essa faixa aqui. Para começar a faixa, também deixa um rabinho aqui maior, tá? Deixei um palmo e meio, para você depois costurar também no gorro. Nós vamos fazer 9 correntes, tá? Então vamos lá. 1, 2, 8, 9. Pula as 3 últimas que você fez e na quarta você vai fazer um ponto alto. E vai fazendo um ponto alto em todas as correntes que você tem. E o 7º, considerando aquelas 3 correntes que a gente pulou como ponto. Então todas as carreiras agora vão ter 7 pontos altos, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, para não dar, porque o ponto alto costuma dar uma barriguinha. Para não dar a barriguinha, eu vou fazer o seguinte, terminei o ponto alto, eu vou virar o trabalho. E neste mesmo, logo depois da agulha, eu vou fazer um ponto baixo.
Vou fazer uma corrente, agora eu já tenho o tamanho de um ponto alto. Então, este é o meu primeiro ponto alto. Agora eu vou no segundo ponto alto, não neste que eu acabei de fazer, tá vendo o ponto baixo? Eu vou no próximo e faço o ponto alto normalmente. Então, esse é o segundo. O terceiro, o sexto e o sétimo ponto alto eu vou fazer no topo daquelas correntes aqui. Ela forma uma bolinha aqui, tá vendo? Olha só. Você introduz ali e faz o ponto alto. Mesma coisa, não faz corrente nenhuma. Vira, faz o ponto baixo logo neste primeiro aqui. Uma corrente. E depois você já começa no ponto seguinte com os pontos altos. Então agora vamos repetir isso, daqui a pouco eu volto para dar a medida da faixa direitinho, porque a gente tem que ver no gorro, né? Porque cada gorro tem um tamanho, conforme a linha, a agulha que você estiver usando. Então daqui a pouco eu volto. Não se esqueça aqui sempre de fazer o último ponto alto neste mais de cima, tá? Porque senão seu trabalho vai começar a diminuir. Você tem que ter os 7 pontos em todas as carreiras, olha. Considerando este daqui como primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, seguir com o meu trabalho, vocês viram que esse jeito de fazer o ponto alto fica muito melhor? Não dá aquela alcinha que fica meio solta, né? Muito mais bacana. E agora você vai fazer essa tira de acordo com o tamanho do seu gorro, tá vendo? Não precisa colocar aqui embaixo, claro, né? Porque a gente vai colocar os fones aqui, tá vendo? Então você vai fazê-lo, não estica muito, vem trazendo assim, tá vendo? Então eu já cheguei num tamanho que eu acho legal. Eu já vou terminar. O último ponto alto lá no topo também daquela corrente, né? Faz uma correntinha para segurar e corta grande também. Não precisa daquilo tudo, né? Daqueles 50, 60 centímetros, mas dá uma folguinha aí, olha, para você costurar. Puxa. E agora o próximo passo é a gente dar uns pontinhos usando essa linha aqui. Mas começa aqui, cadê a emenda? Ficou tão perfeito que eu não tô achando a emenda, gente. Não, é aqui, agora eu achei. Ó, a cicatriz tá aqui, ficou tão discreta que foi difícil de achar. Vou posicionar, olha, a cicatriz está aqui. Vou colocar essa faixa bem no meio, tá vendo? E já vou começar a dar uns pontinhos. Vem na azul, vem na verde, aí eu volto na verde e venho na azul de novo, pegando duas alças aqui, esse ponto que a gente tem embaixo. Tenta pegar as linhas mais de cima, porque aí o avesso não vai ficar com aquela linha verde feia aparecendo aqui, tá vendo? Aqui, cheguei já no finzinho, olha, vou passar por dentro dessas duas alças aqui também e já buscar ali. Agora eu vou jogar a linha para trás e dar um nozinho aqui. Bem discreto, só um, e já esconde a linha. Agora sim você pode cortar. Eu costurei deste lado, agora antes da gente costurar do outro lado, eu gosto de dar um pontinho aqui para essa alça ficar firme, mas não puxa muito ali não, tá? Ele bem natural, marca o meio ali coincidindo, tá vendo? E aí eu venho com essa linha verde, prendo ela aqui. Vou passar aqui pelo meio. Agora eu vou dar um nozinho aqui também, bem discreto. Volta a linha pra cá, olha. Pra gente dar um nozinho. Essas duas aqui antes de escondê-las. Pode fazer isso por baixo também do gorro. Aqui você já pode apertar um pouco, tá vendo? Aí fica bem firme. Agora sim eu vou esconder. A primeira e agora a outra também a gente tem que fazer a mesma coisa. Olha lá, não parece nada, tá vendo? Agora sim a gente pode cortar. E agora, da mesma forma que eu
Costurei aqui, eu vou costurar bem certinho, tá? Cuidado para você não andar com essa faixa, ela tem que ficar bem certinha aqui, tá? Vou costurar aqui, daqui a pouco eu volto. Pronto, já prendi a alça dos dois lados, tá bem firme. Agora, antes da gente colocar o fone, a gente precisa fazer o fio do fone, tá? Esse cor-de-rosa aqui, eu fiz com 50 centímetros, e isso vai depender do tamanho do gorro que você estiver fazendo. Se estivesse fazendo um gorro menor que esse, você pode fazer o fio menorzinho. Então eu vou fazer em torno de 60 centímetros, eu acho que vai estar legal para esse aqui. Então apenas correntes normais, tá? Outra coisa, deixa um rabinho maior aqui também para a gente costurar, tá? Dos dois lados das correntes. Pronto, minhas correntes estão prontas. Fiz quase 60 centímetros, ficou com 58 precisamente. Agora corta também deixando um pedacinho maior e puxa. E agora a gente vai prender no fone. Você introduz aqui por trás aqui, olha, bem no miolinho, e busca essa linha lá de trás. Mas passa algumas correntes, tá? Olha, porque se você der um nozinho muito aqui na beirada, depois vai aparecer aqui, tá vendo? A hora que puxar um pouquinho aqui fica feio. Então passa as correntes e dá um nozinho com este miolinho aqui, puxa bem para fechar aquele miolinho aqui do verde e dá um nó aqui em algumas correntes também, tá vendo? Olha, eu vou esconder as duas linhas e já volto. Pronto, olha, tá vendo? Agora na outra ponta a gente vai fazer a mesma coisa. Olha só, os fones estão assim, já tudo costuradinho, com as linhas escondidas. E agora a gente vai costurar aqui, mas eu gosto de posicioná-los, deixa sobrando uma beiradinha aqui embaixo, tá vendo? Tem gente que gosta de deixar mais, menos, aí você que sabe também. Mas posiciona bem certinho o meio aqui onde tá saindo o fio, no centro da faixa, tá? E é legal você alfinetar, porque se você não alfineta, você começa a costura aqui e sem querer você vai puxando ele um pouquinho para cá. Quando você tá lá na frente você percebe que saiu do lugar certinho, tá? Então pronto, gente, coloquei 4 alfinetinhos aqui só para não sair do lugar. E agora eu vou pegar essa linha, vou trazê-la mais para beiradinha ainda do que ela já está. E vou passar por baixo dessas duas alças, mas só das duas, tá? Ó. Pronto, agora a gente vai começar a costurar. No ponto seguinte, eu volto, passando pelas duas alças também, e pego duas alcinhas bem próximas aqui de onde está a minha linha. E já passo na próxima, venho, trago e volto e passo por duas alças ali também. E assim eu vou costurar toda a volta. Não puxa demais, porque senão vai franzir, não puxa pouco, porque senão vai ficar solto, né? Aí é o bom senso mesmo. Vem. Olha só, já cheguei aqui na beiradinha, tá? Já vou tirar até esses primeiros 2 alfinetes aqui. É perigoso a gente perder esses alfinetes aí e esquecê-los aí dentro, viu? Cuidado. Conta quantos você colocou, tá bom? Depois na hora de tirar também. Olha, eu vim buscando a linha azul ali, tá vendo? Pra prender até bem na beiradinha. E agora eu vou voltar e vou trabalhar só por trás da parte verde. Você dobra ele um pouquinho, ó. Olha, você pega as duas, eu acho que fica melhor, tá vendo? E duas aqui, na mesma direção onde você está, você pega também duas alças ali e vai fazendo isso até chegar do outro lado. E, olha, vim caminhando com a linha até bem aqui na beiradinha mesmo, tá vendo? Agora a gente volta a fazer daquela mesma forma. Duas alças aqui, volta e pega duas aqui embaixo. Pronto, gente, já estou chegando aqui onde eu comecei. Bem onde eu comecei, eu vou jogar a linha para trás. Dá só um nozinho. Olha lá, tá vendo? Passa as 3 vezes. Vê se você tirou todos os alfinetes direitinho. Gente, agora na hora de prender o segundo, vem com a sua linha aqui certinho, olha, vê se ela não tá torcida, tá? Do começo até o fim. E prende, alfineta, fecha aqui o gorro ao meio, bem certinho, tá vendo? Coincidindo aqui o azul.
as duas barras e posiciona, prestando atenção aqui para ele estar no centro e para você deixar a mesma distância que você deixou nesse aqui para baixo, você deixar esse segundo fone. Prontinho, os dois lados, né, estão costurados, tá vendo? Tudo bem preso, o acabamento por dentro fica ótimo. Isso que é legal, né? O trabalho ficar bonito por dentro também. Agora a gente vai fazer aquela pecinha para ser o ajuste do fio, né? Do fone. Vamos fazer da cor do fone, tá? Nós vamos fazer 10 correntinhas. 8, 9, 10. E a partir da segunda, pula apenas uma. A partir da segunda corrente, a gente vai fazer um ponto baixo em cada corrente que a gente tem. Na última correntinha, o ponto baixo, faz uma corrente só para dar altura para a próxima carreira, pula essa corrente que você acabou de fazer, no primeiro ponto aqui a gente vai fazer também um ponto baixo. Vão ser só essas duas carreiras, tá? Pra gente fazer a borboletinha, que na verdade não é uma borboleta, né? Os meninos podem se ofender se ouvirem eu falando borboleta, porque borboleta é uma coisa mais feminina. Mas é só um ajuste, é porque ele fica com um formato semelhante ao de uma borboleta, mas não é borboleta. Lá no último, não esquece, esse que é caidinho aqui tem que fazê-lo, tá? Pegando as duas alças. Faz uma corrente e corta, mas corta maiorzinho também, tá? Com esse rabinho menor da borboleta, eu vou fechar aqui, tá vendo? Só dar alguns pontinhos, bem simples, sem mistério nenhum. Dá um nó aqui agora com essas duas, olha. Essa maior e essa pequenininha. Depois a gente esconde essa menor. Agora a gente vai pegar o fone. Você introduz aqui dentro. Tá vendo? Vamos dar um nozinho aqui. Com essa outra ponta maior, a gente vai costurar bem no centro aqui, mas tomando cuidado para não pegar a parte azul, porque se pegar a parte azul não vai deslizar. Então, essa daqui depois nós vamos escondê-la. Aperta bem, tá vendo? Para fechar tudo aqui. Abre essa azul para não ter perigo, né? Não ter risco de você beliscar nenhuma parte dela. Fazer mais um pontinho aqui para ficar bem na beiradinha. E você ajeita, tá vendo? Testa para ver se tá deslizando, porque se não tiver, porque você beliscou um pedacinho da linha azul, aí você tem que desmanchar e fazer de novo. Eu vou esconder essas duas linhas aqui, dá um nozinho, tá? Para ficar bem firme. Olha, ela tá saindo de lá, eu vou jogá-la para cá e vou dar um nó aqui e esconder a linha. Fazer a mesma coisa com o outro lado, a outra ponta da linha. Esconde ela por dentro, olha, que não vai aparecer nada. E mesmo na hora de esconder, cuidado para não prender a linha azul. Pronto, gente, olha que graça que ficou o gorro. E aqui, lembra que a gente alternou os pontos em relevo e aqui a gente fez sempre onde era em relevo para frente, em relevo para frente, né? E onde era em relevo para trás, a gente fez em relevo para trás. Agora vocês podem ver a diferença. De qualquer jeito fica legal. A borboleta aqui ficou perfeita. Para menino, para menina. Muito lindo. Espero que vocês tenham gostado desse gorro. Muito lindo. A meninada realmente fica doida com ele. Gente, então um abraço grande. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like aí pra gente. Um sinalzinho positivo. E assinem o canal se vocês ainda não assinaram, tá? Um beijo, tchau!